Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do terceiro encontro, Questão de Crítica, parabenizar o SESC, o Espaço SESC e o Itaú Cultural pelo apoio dado a um evento tão importante. Agradecer também à curadoria pela realização da mostra do Teatro Brasileiro Filmado e parabenizar pela escolha do vídeo de Abauacu, Lance de Dados. Bom, é um prazer estar aqui para falarmos sobre o nosso teatro, sobre a história da cena brasileira, especialmente para rever um espetáculo que marca o surgimento da Companhia dos Atores, conjunto que é uma das referências fundamentais para quem deseja pensar e pesquisar a respeito do teatro brasileiro, que vem sendo realizado desde o final do século passado no país. Bom, antes do vídeo, eu pensei em trazer umas informações básicas sobre tanto o espetáculo como a própria gravação. O espetáculo Abauacu, Lance de Dados, estreou em 9 de julho de 1990, portanto, há quase 25 anos. A gravação do vídeo que a gente vai assistir, na verdade, é de 1994, em temporada que foi realizada em novembro no Teatro Ziembinski. Na época, o Henrique Dias e a Companhia dos Atores tinham assumido a programação do Ziembinski e ficaram lá entre 94 até 96, 97, mais ou menos. Bom, o percurso do espetáculo foi iniciado com um longo processo criativo que levou cerca de 8 meses até a estreia. Em 89, começaram a se encontrar para leituras de obras literárias, onde se incluíram o poema de Mallarmé, Um Lance de Dados, a versão de Borges para a Lenda de Abauacu, o Caspar, de Peter Handke, e toda a obra teatral de Nelson Rodrigues, entre outros autores, e a lista é longa. O espetáculo, então, foi apresentado como pré-estreia no Teatro Tablado, em junho, né, ou cerca de um mês antes da estreia no Sérgio Porto. E em seu percurso de apresentações, ainda continuou entre 91 e 92, realizou temporadas em São Paulo, Centro Cultural São Paulo e no Tuca, fez apresentações em festivais, participando da primeira edição do Festival de Curitiba, rendendo a Henrique Dias o prêmio Molière Air France como melhor direção em 92 pela temporada paulistana de 91. Eu agora quero ler dois textos que aparecem no programa do espetáculo de 90, que eu acho que vão ajudar um pouco, como eu acho que ajudavam na época do espetáculo, a ter acesso à obra. O primeiro chama Possíveis Tempos em Abauacu, em especial 4. O tempo normal, tecnológico, talvez 1h20, no qual um período de nossas vidas é confinado à mesma medida e saboreado com a saudável impressão de que estamos assistindo a uma peça de teatro. 2. O tempo da simultaneidade. Tudo que acontece, seja apresentado na ordem que for, acontece, aconteceu e acontecerá sempre e ao mesmo tempo. No palco, vês sempre uma porção escolhida desta convivência simultânea. 3. O tempo hipotético do pensamento. Este emprego a nu do pensamento com retrações, prolongamentos, fugas, também sem medida possível e com uma lógica de hipótese, rascunho e de insight. 4. O tempo espiral. A imagem é de uma espiral em forma de redemoinho. Este tempo, de certo modo, nega o tempo da simultaneidade, que apresenta uma forma cíclica, através da ideia de evolução. Esta ideia aparece quando se substitui o conceito de repetição pelo de recombinação. O tempo espiralar se evidencia também quando, após a primeira cena, vê-se a primeira cena. É só o que se tem, a primeira volta. E quando se percebe que as últimas cenas serão maiores do que as primeiras,
a volta da espiral é mais demorada. Esse texto termina com 3 PS. PS 1, 2 e 3. E, na verdade, cada PS é uma disposição na folha de palavras, a moda da poesia concreta, da poesia visual. Então, o primeiro PS, palavra, espaço, 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 palavra, espaço, coisa. PS2, ponto. Na linha de cima, volume, volume, volume. Seguindo a linha de baixo, linha, 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 linha. PS3, cadeiras, mais pneus, mais tijolos, mais atores. Então, outra referência importante que a gente deve considerar é a poesia concreta brasileira, de Décio Pinhatari e dos irmãos Campos, principalmente, que parcialmente se inspiravam e traduziram Mallarmé. Na verdade, a publicação traz uma tridição, que cada um dos 3 propõe uma tradução para cada verso do Mallarmé. Então, você já tem um Mallarmé, uma leitura bastante complexa, porque ela não é linear, e eles ainda fizeram 3 traduções para cada verso. Então, a poesia concreta, ou a poesia visual, ela procura ocupar geometricamente, com palavras que formam imagens, o espaço da página, mas vem da antiguidade, não é uma invenção moderna. Bom, a concepção e a direção foram assinadas pelo Henrique Dias, que também faz a redação final do roteiro do espetáculo. No elenco original, que não é o mesmo que a gente vai ver agora em 94, a gente tinha o André Barros, Alexandre Ackermann, que continua, Ana Cotrim, Bel Garcia, Gustavo Gasparani, Marcelo Olinto, Marcelo Valle e Suzana Ribeiro. Algumas mudanças acontecem em 94, algumas que já tinham acontecido, na verdade, porque o Gustavo ele faz o processo todo como ator, ele faz a temporada do Sérgio Porto, mas quando o espetáculo vai para São Paulo, ele precisa ser substituído pelo César Augusto, que já fazia a produção do espetáculo. Também, em 94, o André Barros não continua, entra no seu lugar o Marcelo Valle. Por sua vez, no lugar do Marcelo Valle, entra o Paulo Trajano, que havia feito, no mesmo ano, uma performance também no Zimbinski, a partir de trechos das Cidades Invisíveis, do Calvino, com a direção do Henrique Dias e tal. Foi um trabalho de 4 dias de apresentações só, mas que teve uma certa continuidade, assim, com a continuidade do Trajano, né, no Abauacu. Eu gostaria também de citar o nome das pessoas da ficha técnica, né, as pessoas de baixo, né, que ficam abaixo na página, né? Assistente de direção, a Eleonora Fabião, preparação e direção corporal da Lúcia Latanha, cenário e figurino foram feitos em dupla, sendo que a Drica Moraes e a Paula Giuri no cenário, e a Drica continua a parceria no figurino com o Marcelo Olinto. A direção musical e as composições são do Carlos Cardoso. Iluminação de Luiz Paulo Neném, direção de produção em dupla, Suzana Ribeiro e Marcelo Valle, produção executiva, Débora Guimarães e César Augusto. Essa ficha técnica ela é do programa da época de estreia. Tá? Antes da gente, então, seguir para o vídeo, eu queria só ler a transcrição que aparece no programa do conto do Borges. E depois eu vou completar informações sobre isso, depois do vídeo. Bom, deixa eu tomar uma água, porque... Na escada da Torre da Vitória, mora, desde o princípio dos tempos, o Abauacu, sensível aos valores das almas humanas. Vive em estado letárgico, no primeiro degrau, e só goza da vida consciente quando alguém sobe a escada. A vibração da pessoa que se aproxima lhe infunde vida e uma luz interior se insinua nele.
Ao mesmo tempo, seu corpo e sua pele, quase translúcida, começam a se mover. Quando alguém sobe a escada, o Abau-Aku põe-se nos calcanhares do visitante e sobe agarrando-se à borda dos degraus curvos e gastos pelos pés de gerações de peregrinos. Em cada degrau, sua cor se intensifica, sua forma se aperfeiçoa e a luz que irradia é cada vez mais brilhante. Testemunha de sua sensibilidade é o fato de que só consegue sua forma perfeita no último degrau. Quando o que sobe é um ser evoluído espiritualmente. Não sendo assim, o Abau-Aku fica como que paralisado antes de chegar, o corpo incompleto, a cor indefinida e a luz vacilante. O Abau-Aku sofre quando não consegue formar-se totalmente, e sua queixa é um rumor, apenas perceptível, semelhante ao roçar da seda. Porém, quando o homem ou a mulher que o revivem estão cheios de pureza, o Abau-Aku pode chegar ao último degrau, já completamente formado e irradiando uma viva luz azul. Seu regresso à vida é muito breve, pois ao descer do peregrino, o Abau-Aku cai rolando até o primeiro degrau, onde, já apagado e semelhante a uma lâmina de contornos vagos, espera o próximo visitante. Vamos ver o vídeo? Então, antes de começar a minha fala, queria registrar a presença da Suzana Ribeiro, do Marcelo Linto e do Henrique Dias. Palmas para eles. Bom, o título que eu pensei para o que eu vou falar hoje é um ensaio como discurso cênico, entre parênteses, a companhia dos atores de Abau-Aku. Mas antes de eu engatar, eu queria retomar ao conto do Borges, transcrito no programa, em que ali, na verdade, foi transcrito o miolo do texto e foi suprimido o início e o fim. E eu queria compartilhar o início e o fim, porque vou pegar dali. Bom, começa assim. Para contemplar a paisagem mais maravilhosa do mundo, é preciso chegar ao último andar da Torre da Vitória em Chitor. Existe aí um terraço circular que permite dominar todo o horizonte. Uma escada em caracol leva ao terraço, mas só se atrevem a subir aqueles que não creem na fábula. E aí, curiosamente, a parte final, que também foi suprimida, são só duas frases. No curso dos séculos, o Abau-Aku chegou apenas uma vez à perfeição. Aí, mais embaixo, ele dá um espaço. O Capitão Burton registra a lenda do Abau-Aku em uma das notas de sua versão de As Mil e Uma Noites. Então, a última frase que fecha o mini-conto do Borges, ela faz uma espécie de referência de pé de página, pegando o que era, na tradução do Capitão Burton, uma nota, transformando a nota em corpo do texto e transformando a sua fonte em pé de página, né? Então, o Borges, na escrita dele, ele faz uma inversão também no espaço da página, não como os concretistas, mas como uma espécie de proposição da autonomia do leitor, né? Eu, leitor, eu que compilo histórias, também manipulo essas histórias e mudo o lugar delas na página, né, da história.
O livro As Mil e Uma Noites foi marcante para o Borges, na infância do Borges, que foi alfabetizado também em inglês e que era fluente em várias outras línguas. Então, como eu disse, o que estava abaixo, como um detalhe no espaço da página, passa a fazer parte do corpo do texto. Abauacu, ou abarro aqui, para Borges, também se referia aos que estão na parte de baixo do mapa, os povos do sul, nós, os países colonizados. Para Henrique Dias e os demais atores, o breve conto funcionaria ao longo do processo como uma imagem para a própria criação da cena. A referência tanto à lenda quanto ao navegador inglês do século XIX nos remetem a um período em que a história se profissionalizou enquanto disciplina. É a mesma época em que Mallarmé escreve o poema O Lance de Dados, onde parece responder a um historiador francês, Jules Michelet, quando este afirma que toda revolução emite um lance de dados. Apesar da valorização das camadas populares em sua narrativa, os que estão na margem de baixo na escala social, quando o historiador escreve sobre a Revolução Francesa, ao mesmo tempo, defende o pensamento totalitário cartesiano, onde a ciência não deve dar espaço para dúvidas e incertezas. Talvez como se encontra nas narrativas míticas ou nos relatos de viagens do Capitão Burton. O poema de Mallarmé coloca: todo pensamento emite um lance de dados. Só ali ele já relativiza toda revolução emite um lance de dados, completando que todo lance de dados jamais abolirá o acaso. Então, a sua estrutura visual impede a leitura, quer dizer, a estrutura visual do poema do Mallarmé, que não segue a linha, muito pelo contrário, ele subverte as linhas, criando diagonais que ocupam de uma página a outra, em que você pode ler assim, você pode ler assim, você pode ler assim, e fica impossível uma leitura única, uma leitura total, né? Cada leitor é forçado a escolher o seu percurso em medida que as palavras são dispostas visualmente com tamanhos e tipos de letras diferentes para desenhar diagonais, ocupando folhas duplas, como eu disse, entre outros procedimentos visuais que permitem ler em diferentes direções. Portanto, Mallarmé propõe um leitor emancipado, capaz de ordenar suas leituras. Combate, assim, o pensamento totalitário, na medida em que múltiplas interpretações poderão acontecer. Publicado em O Livro dos Seres Imaginários, a lenda de Abauacu descreve um mecanismo de dependência e interação entre corpos. Seria também uma imagem para o mito do eterno retorno, como uma metáfora para o trabalho de construção do espetáculo. No curso do processo criativo, em algum momento, atores farão ensaios de repetição, onde são repetidos movimentos e falas, em função da presença de um observador participante. Primeiro, na relação com o diretor, na sala de ensaios, depois, diante do próprio espectador no espaço cênico. De certa maneira, a junção operada pelo título do espetáculo, um tanto enigmático, gera a impressão de que poderia ser uma adaptação para o teatro que partiu unicamente dos textos de Borges e Mallarmé. Mas encontramos outras referências textuais e teatrais na linguagem desenvolvida em parceria na sala de ensaios entre os atores liderados por Henrique Dias e a equipe técnica, que trouxe tijolos, que trouxe cadeiras, que trouxe pneus, por exemplo, que não constam em nenhum desses textos literários. O roteiro de Abauacu, um lance de dados, é resultado do processo criativo, não o ponto de partida. Não havia um roteiro antes, né? O roteiro na verdade, consequência de uma convivência criativa.
Assim, a companhia dos atores também é um dos resultados da realização desse espetáculo. A frase "eu queria ser como alguém que já um dia existiu" não está nem no Borges, nem no Mallarmé, mas no Caspar, de 68, uma peça do Peter Handke, e desempenha um papel importante no desenvolvimento do espetáculo. Outras passagens da mesma peça aparecem nas falas do personagem que funciona como fio condutor de Abaoacu, chamado no roteiro impresso de criador, que interrompe e dá continuidade ao movimento dos atores com palmas e palavras sopradas. O chamado Bao escolhido, como consta no roteiro, se destaca do conjunto ao parecer aprender a língua portuguesa, repetindo as palavras proferidas pelo outro. Isso fica evidente na passagem que parece assimilar a noção de caixa, enquanto nome e objeto, presente no palco. A cena reproduz um trecho dos diálogos entre Christopher Nolan e Bob Wilson, inseridos num espetáculo anterior, Einstein on the Beach, que são mesclados com a frase de Handke, né? Caixa existiu. As frases em Abaoacu são compostas em momentos por sequências de movimentos, que lembram o código utilizado por surdo-mudos. Algumas vezes também com o lançar de tijolos, com a passagem de pneus que atravessam o palco, que também pode ser descrito, o palco, como uma caixa. Ao final, ela é fechada. Os objetos, como as cadeiras, são constantemente trocados de lugar, sempre em marcações coreográficas, ou seja, não é um caos desordenado, aquilo é fruto de muito ensaio. Além de Wilson, Pina Bausch e Tadeusz Kantor são referências estéticas com presença muito intensa no espetáculo, que faz ressonância ao chamado teatro de imagens, que caracterizava boa parte da geração de encenadores que surgiram na passagem dos anos 80 para o 90 no teatro brasileiro. Pensando, então, no jogo entre referências, na colagem de frases, versos, diálogos de outros autores, na contribuição principalmente das improvisações dos atores e da equipe técnica, várias imagens de Abaoacu me sugerem que sua linguagem carrega traços da escrita ensaística. O lance de dados jamais abolirá o acaso. A hipótese de Mallarmé é constantemente indagada, por exemplo, através do tom de Marcelo Olinto, que parece mais perguntar do que afirmar, né, quando repete o verso, fora no an, né, que se repete ao longo da peça toda. O jogo, então, entre repetição e acasos é rigorosamente ensaiado, como eu disse. Ao mesmo tempo, o espetáculo se aproxima do ensaio enquanto um estudo sobre a criação da linguagem cênica. Tematiza os fluxos verbais, as hesitações, as interrupções musicais e as imobilidades das artes visuais, como nas estátuas. O engessamento dos gêneros ganha, na cor branca, uma abertura de novas possibilidades de significado. As repetições dos clichês, tanto do melodrama quanto do cinema noir, com seus filmes sobre a máfia, simbolizando certa falta de invenção e excesso de repetição, ganham um contraponto tanto através da cadeira como do pneu pendurados no ar e pintados de branco. Ao final, a escultura branca que reproduz o Abao escolhido, cena repetida algumas vezes ao longo do espetáculo, né? Ele para, joga um tijolo, ele segura, foco, e leva um tempo a princípio de ponderação, e a cena continua. Dessa forma, o corpo torna-se objeto de um discurso que, ao formular hipóteses e citar referências, se aproxima da forma do ensaio teórico, porque é também um modo de assumir um ponto de vista, né, diante da criação do teatro. Então, é como se a linguagem também definisse a assinatura do espetáculo. E aí eu entro com uma pergunta um tanto
polêmica. Até que ponto é possível a gente dizer que Abau-Aku é um espetáculo da Companhia dos Atores? O programa de 1990 não traz o nome do grupo responsável. Não se anuncia ainda como Companhia dos Atores, nem nas temporadas realizadas no Rio e em São Paulo no ano seguinte. Em julho de 92, quando ensaiavam A Morta, de Oswaldo de Andrade, assumiram um nome para uma convivência artística que já existia desde 4 anos antes de Abau-Aku. O ano de fundação da companhia, oficialmente, é 1988, época em que Henrique Dias, Marcelo Lindo, Suzana Ribeiro e André Barros se reuniram para realizar a primeira versão de uma adaptação do Marra Sade, que passou a se chamar, ao longo porque foram várias reelaborações, passou a se chamar Rua Cordelier, Tempo e Morte de Jean Paul Marat, considerado pela própria companhia a primeira obra da sua trajetória. Eu fico com a versão oficial dos autores. Essa data foi definida por ela própria e registrada no livro, que traz ensaios sobre seus 18 anos, publicado em 2006. Abau-Aku e Rua Cordelier conviveram entre 90 e 91, até mesmo em temporada no mesmo teatro, não no mesmo dia, mas alternando, e possuem alguns pontos de contato, incluindo o reaproveitamento de alguns procedimentos, como a presença de um ator ponto de vista para a cena. Em Rua Cordelier havia o próprio Henrique Dias quem fazia, sentava e parecia ler registros dos autos de um processo, e ele servia como ponto de vista dentro de vários pontos de vista, e o personagem, o criador, sem dúvida, é um ponto de vista dentro desse teorema de ficções, como a Companhia dos Atores já definiu o espetáculo. Então, a construção e a desconstrução de imagens acontece tanto em um espetáculo como em outro, mas as formas e as temáticas são bem diferentes, né? A Revolução Francesa em um, né? A criação da linguagem em outro. Mas é curioso pensar, voltando ao Michelet e ao Mallarmé, que, de certo modo, né, fazendo um espetáculo em seguida do outro, é como se Abau-Aku, através da Companhia dos Atores, respondesse àquele pensamento totalitário sobre a história do Michelet, né? Bem pertinho. Talvez o jogo do teatro, dentro do teatro, com a tematização da própria fabricação da teatralidade, esteja entre as marcas que já aparecem nessa fase inicial e que seguiu presente em seus espetáculos realizados ao longo de sua primeira década de existência. Na outra década também, se a gente pensar em Ensaio.Hamlet. Vale destacar, na Companhia dos Atores de Abau-Aku, a pesquisa sonora em torno da fala, especialmente a valorização da musicalidade, mais do que a tentativa de ilustrar significados em cena. O código do gromelô, ou do fonemol, como diz o Antunes, que joga com a sonoridade de outros idiomas, o italiano, o alemão, o inglês, um pouquinho do chinês, chama a atenção para a própria enunciação sonora, em detrimento da veiculação de um significado absoluto. Então, no vídeo que a gente viu agora, de 94, é possível dizer que há uma companhia que já existia e que realizou outros trabalhos desde a sua estreia em 88, antes mesmo de assumir um nome. É curioso porque a gente não ouve, ao longo do espetáculo, ninguém chamar ninguém por Abau-Aku, nem pelo criador. Que eu me lembre, fica na cabeça Francesca e Antônio, que não está em nenhum dos textos literários.
Não, mas eu falo na cena. Na cena, se eu olhar o roteiro, tá lá escrito Baal escolhido, o Baal, isso, os Baals, né? Se refere, assim, se eu ler o roteiro. Agora, se eu não ler o roteiro, a Baal Aku tá ali, né, fluindo entre eles, né? Não é né? Bom, então falando sobre o vídeo e um pouco sobre o processo, eu queria pontuar o seguinte: quando o observador narra uma performance, ele fatalmente está preenchendo com didascálias, com rubricas, aquilo que estaríamos testemunhando se estivéssemos fisicamente presentes no próprio acontecimento da cena. Com o vídeo, o observador interessado em pensar a respeito da cena tem a perspectiva do suporte tecnológico, permite avanços, pausas, recuos e inúmeras repetições que a mecanização pode realizar através do seu manuseio. Algo impensável para a observação da cena em performance, enquanto suporte que subsiste apenas na memória da testemunha efetiva, mas no tempo posterior, né, ao seu acontecimento. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber nas repetições de tapas, de cenas, de entradas e saídas, também um mecanismo de manipulação da imagem, né? O vai e volta, as repetições que a gente faz com o videocassete. Na época só existia VHS, o Matic e olhe lá. Então, ao mesmo tempo, a utilização do vídeo como fonte documental implica em considerar as limitações ou condições que o corte, né, o ângulo, a iluminação, a qualidade do áudio e da imagem, enquanto fotografia, concretamente se colocam entre o olhar e o enquadramento e a cena de teatro que está sendo filmada. Considerando, então, as condições técnicas do registro em vídeo de uma cena realizada para o ar, compartilhado, né, com espectadores fisicamente presentes, não se pode, portanto, ignorar que há também uma linguagem audiovisual que acaba surgindo na edição dessas imagens do palco, né? Quando aqui a gente vê, né, a câmera segue e fecha um pouco, ela corta o que a gente não vê. Então, ao final da gravação, é possível escutar um diálogo em que uma espectadora pergunta, provavelmente é o Kiki que está na câmera, não tenho certeza não, mas eu ouço a sua voz. Isso, eu acho que é o Kiki mesmo que estava gravando. E aí ela pergunta por um personagem que existia em 90, mas não existe aqui. Trata-se, na verdade, de uma figura que foi realizada, eu vou chamar assim, por Gustavo Gasparani. Falando também em gromelô, de prosódia afrancesada, vestindo uma cartola, óculos, cachecol e portando uma espécie de batuta, atuava como um tipo de instrutor do público, né? Ele entrava nas cenas interrompidas, mostrava as posições e tal, e iluminado por um refletor nas mãos do criador, ele parecia tentar explicar o jogo do teatro. Mas a sua fala não esclarece quase nada. Quando foram apresentar em São Paulo, Gustavo não pôde continuar, então César Augusto assume seu lugar, mas a figura que aparentemente explicaria algum sentido desapareceu. Só existe em vídeo, eu assisti em vídeo. Também somente em vídeo encontraremos os gestos e as falas inventadas pelos atores, tanto na cena do casal italiano, como nas entradas e saídas das figuras mafiosas, portando armas, vestindo sobretudos e malas. Durante o processo, vou me permitir chamar, já que ele está aqui, de Kiki, durante o processo, o Kiki fez gravações do áudio de pessoas falando os idiomas que são reinventados pelos atores. É interessante encontrar nas cenas do criador a utilização tanto de um gravador
como da voz gravada, ora do próprio Olinto, ora do diretor Henrique Dias, e, em algum momento, bem rápido, as vozes que eu acho que são das atrizes falando um gromelô, gravadas ali como numa secretária eletrônica. Então, eu pude assistir em vídeo ensaios com exercícios corporais de março de 90, poucos meses antes da estreia, e um corrido em que as cenas tinham um tempo mais esgarçado, cenas ainda bastante improvisadas, esperando por marcas, e um roteiro nada fechado. Isso em março de 90. O espetáculo estreia em julho, né? E começou a ensaiar em julho de 89. Né? Então, para tentar concluir, o tipo de teatro que encontramos no trabalho de Henrique Dias com o grupo que fundou a Companhia dos Atores se distancia das tradições modernas presentes no teatro brasileiro. Se distancia, apesar do humor, da comédia de costumes e do teatro de textos dramáticos. Aproximando-se do ensaio como forma, seu discurso cênico deixa de se organizar em função da ilustração de uma narrativa ou de um poema. O espetáculo dialoga com suas fontes e transforma a citação em paródia e imagens que jogam entre si. Em Abauacu, encontramos aquilo que Bernardot, em ensaio publicado em 1988, ano, né, da fundação da companhia, chamou de a representação emancipada. Com ela, o espectador e a linguagem são convocados a se exercerem com autonomia. Como Silvia Fernandes e Jacques Rancière também caracterizaram, trata-se de um espectador emancipado. Então, aquilo que eu chamo de a cena colaborativa é aquela que assume seus códigos formais de maneira explícita, ao passo que a operação dos significados ganha maior abertura de possibilidades com a participação cooperativa do espectador. Então, para fechar, eu volto ao começo, na verdade, ao começo do roteiro de Abauacu. Antes, né, no início do roteiro, uma espécie de prólogo. E eu vou fechar com ele. O espetáculo Abauacu, um lance de dados, idealizado e roteirizado por Henrique Dias, é feito quase que exclusivamente de imagens e sons. O tema central do espetáculo é a criação. Um criador, parênteses, um diretor de teatro, um escritor, um cineasta, reticências, imagina o que poderiam ser fragmentos de uma obra, ideias, hipóteses. Esta obra é povoada por personagens risíveis, os Abauacu, que falam uma língua inexistente e de estranhas sonoridades. Daí a impossibilidade de denominar texto teatral o que se segue. Tento aqui apenas apresentar um roteiro das cenas com a especificação do que acontecerá no palco. É bom esclarecer, para fácil compreensão, que a vida desses seres é feita de tédio, construção de cenários, através de diferentes disposições de cadeiras, tijolos e pneus, os materiais utilizados na peça, e da realização de ficções. O último parêntese, no fundo, o que eles fazem é teatro. Obrigado pela escuta. Eu acho só uma pena não dar para ver a peça direito, assim, né? Porque realmente eu cheguei no meio e vi que você não vê uma grande parte das informações que apresentam o código da peça. O código em termos de o que acontece em cena, em termos de estrutura, né? Então você perde muita coisa. Tem muita coisa, mas uma coisa que eu queria comentar são duas, na verdade. Vai aumentando a lista.
é a coisa da matemática, a estrutura matemática, assim, do tempo, tem toda uma coisa, todo um discurso sobre uma estrutura espiralar. Então, o primeiro personagem aparece, ele dá uma volta, aparece um segundo elemento, ele vai aparecer de novo, daqui a pouco você tem 3 elementos, eles vão aparecendo de uma maneira não exatamente assim, escrava dessa proposição matemática, literalmente, mas com uma estrutura bastante matemática. Então é como se fosse essa espécie de flutuação de sentido que está muito presente na peça toda, ela tivesse uma contrapartida de uma amarração, de uma precisão muito grande, não só de gesto, como de estrutura. Então, assim, essa obra que ele está fazendo não é nada, porque ela não se constrói claramente numa direção. Ele é muito mais... eu me lembrei muito do 8,5, vendo do Fellini. Porque ele vai viajando, os elementos retornam, mas ele não constrói nada. Você não tem a sensação de que o tema dele o que tem é uma espécie de... vou chamar de paixonite linguística com um dos personagens que ele cria. Então ele cria muito mais um universo, um lugar de homúnculos, né, de subcriaturas, né, de sub-humanos, assim, que falam uma língua que a gente chama de inexistente, mas ela já existe, porque ela está ali, mas é como se ela fosse uma não-língua. E o português não é o português é como se fosse uma língua. Então essa relação de significado e significante, tudo que tá presente o tempo todo na peça, essa cisão entre significado e significante, abrindo parênteses, que tem lá aqueles embrulhos do canto, né? Tinha muito essa época, bem essa época, né? Então tem os embrulhos do canto, que você não sabe o que tem dentro. Então é uma coisa cênica cujo sentido você não acessa, assim, tem... ele, então, em termos de estrutura, de eixo, o que acontece é que ele pega esse personagem, que é um deles, e começa a incutir uma relação de construção linguística que é mais complexa, seria mais complexa, mais sofisticada do que aquela base que eles vivem ali, que é uma base instintiva. A gente até falava muito da coisa do batráquio, né, da agressividade e desejo. Assim, é uma coisa bem, né, essa coisa da construção de sobrevivência, né? Ou fugir ou atacar, né? Assim, o estado deles era sempre... que me lembra um pouco também a coisa do Wooster Group, aquela brincadeira do Wooster Group de ter estímulos de monitores que os atores veem, que eles têm que reagir o tempo todo. Então eles ficam num estado de periclitância permanente, né? É uma coisa meio apavorada, assim. Então, só para acabar, tem esse jogo da matemática que é muito, muito amarrado, mas como uma imagem quase inconsciente, né? De elementos que passam pela cabeça dele, vão embora e voltam, volteiam, né? Assim. E tem essa coisa da linguística, que na época eu estava estudando muito teoria da poesia concreta e tal. Então tinha todo esse interesse por esse lugar, essa rachadura da linguagem. Então é totalmente flutuante, mas totalmente apontando para uma direção disso, da matemática, da música, de flutuação, mas em naipes, né? Em acordes, em naipes, em movimentos, né? Em fugas, assim, isso era muito presente. Bom, teria um monte de coisa para falar, mas... A última coisa, eu diria, você falou do Antunes, eu lembrei que também tinha coisa da bolha, lembra? Coisa da bolha? Tinha uma coisa da bolha na época, né? Então, um dos trabalhos, assim, tecnicamente, que a gente fez, que foi muito legal, era uma coisa de ensemble mesmo, assim, fez assim, caiu alguém lá do outro lado, assim, era uma escuta permanente, assim, era um estar junto coletivamente muito forte, assim, de coxia, assim, a gente não vê nesse vídeo, mas... tudo que está em cena está totalmente orquestrado de uma maneira bastante complexa, assim, bem, assim, aparentemente randômica e interessantemente randômica no sentido de que você não fica vendo, tem um maestro comandando, mas a pulsação, assim, sei lá, rizomática daquela gente que está ali, tem respirações muito, muito complexas mesmo dentro daquele coletivo. Isso é uma coisa legal, assim, da época e tal. Sim. Que falar e assistindo hoje, fiquei com essa sensação também de como devia ser completamente, quer dizer, era, né, para você muito específico. Você tinha essa coisa do olhar de fora e dessa orquestração, e a gente tinha todo um vocabulário, assim, a gente pensava nisso, mas também tinha uma coisa de estar criando mesmo uma linguagem, né? A gente ia absorvendo os elementos, ia construindo e desconstruindo, e ficou nisso um ano. A gente ensaiou 9 meses. 8 meses.
porque eu acho que tinha uma coisa que era infinita das análises combinatórias, assim. E o Kiki com esse lugar e com essa função de hipertexto. Porque eu não me lembro muito de ter essa relação. Eu relacionava com tudo que era trazido de Augusto de Campos, da poesia concreta. As referências era para todo mundo, né? Todo mundo se apropriava. Mas a minha lembrança assim, de processo de descobrimento da linguagem do próprio grupo, né? E da própria peça era muito de quem estava como um abauacu mesmo, combinando aqueles elementos infinitamente, e que aquilo podia render assim mais infinitamente ainda, né? Que a gente, cada camada que a gente colocava, a gente achava outra, né? É só um pouco essa sensação assim de você falou de Coxia, e tinha isso mesmo, assim, tinha uma peça que continuava na Coxia. Seria lindo ter filmado isso, né? Porque tinha uma coreografia. E também outra coisa que me toca, assim, que eu acho que não é muito comum mais, assim, estou tentando me lembrar, mas dessa coisa da dança. Quer dizer, a gente não tinha essa pretensão da dança, mas era tudo dançado, né? E isso era uma coisa da nossa geração, assim, que era muito bom, porque a gente... né, sei lá, vinha o Lalala Human Steps para o Brasil, a gente ia lá, assistia no Municipal, e no dia seguinte a gente queria fazer aquilo no ensaio, né? Não tinha nenhuma técnica, a gente tinha uma preparação corporal forte, né, diária com a Lúcia, que é uma base Angel, mas até Klaus Viana, né? Mais essa formação, mas assim, de qualquer forma, essa liberdade com a dança como forma de ação dramática, assim, colocação em cena. Muito bom esse equilíbrio. Uma coisa do Geras também, né? Totalmente. Eu ouvi falar que eu não estava lá, mas o Geras foi ver, ou a Daniela, sei lá, fui ver a peça em algum lugar. E começaram a fazer um escândalo de que era a imitação de uma peça deles, assim. E eu não tinha visto a peça que eles tinham citado. Como chegou por terceiros, eu não sei, porque eu não vi a peça. Para ver que teve um telefone sem fio no caminho, mas não podia ser imitação daquela peça. Que era imitação do trabalho dele como um todo, é claro que era, no sentido de a gente estava vendo aquilo, como é de Bob Wilson, como é de Pina Bausch. E eu me lembro também, você falou da coisa no Municipal, e eu me lembro claramente, eu peguei eu saí do ensaio, a gente estava no MAN, tinha uma sala do MAN, chiquérrima, imagina, na época tem uma sala enorme do MAN, tudo arejado, com luz, incrível, a gente saiu meses lá. Fui pro Santos Dumont, que é do lado, peguei um avião, eu era já amigo do Emílio na época, o Emílio me levou pro Municipal de São Paulo, via a Pina Bausch, fui comer um sanduíche, ele me deixou na rodoviária, eu peguei um ônibus, no dia seguinte ensaio no Rio já, assim, e eu cheguei já, galera, assim, não de cenas específicas, não imitando cenas específicas, mas aqueles jogos de dupla, aqueles jogos com códigos bem de jogo mesmo, né? Cena de jogo, era uma cena de jogo, uma regra tal, 2 atores, ou 3, ou tal, bailarinas e tal, e um jogo que não se nomeava, mas que você via que tinha um jogo qualquer, ligado a afeto, a corpo e tal, não sei o quê. A coisa dos corpos sendo carregados, por exemplo, veio dali. E não lembro que a Pina Bausch tivesse especificamente isso, mas era uma ideia de usar o corpo como um elemento de jogo, assim, de jogo mesmo, no sentido do lúdico, né, assim. Então essas referências, assim, claramente estão ali. Bob Wilson também, assim, tá tudo ali. Eu acho que nessa época, não sei se exatamente antes e tal, mas... Guarda-chuva também era quase um clichê, né? Sempre foi, né? Só não tinha aquele guarda-chuva do Gabriel Vilela, né? De rodar assim pro lado, né? Você esconde as pessoas, ele roda assim e tal. E é engraçado que também vendo agora, e vendo você falar também no sentido de nem tudo é matemática, ou é matemática no sentido da exceção, quer dizer, é matemática no sentido não do que é previsível, mas no sentido do que não é previsível. Por exemplo, aquele baile que aparece ali também, que é bem Pina Bausch, assim, não deu pra ver no vídeo, mas é bem Pina Bausch. Ele é uma coisa que aparece do nada também, não se explica, não tem volta, assim. É uma espécie de, sei lá, prustianamente, ele lembra de uma ex-amante ou da mãe, sei lá, uma coisa assim. E aquela hora que você canta, que é sensacional também. Também é um negócio, uma exceção dentro de como se fosse uma vida
que é tediosa, mas que se constrói em torno de hábitos, né? Eles têm os hábitos, eles têm o hábito comum, coletivo, de pegar aqueles tijolos e sair correndo e pegar, porque está na hora de uma nova construção, que eles sabem disso, mas tem aqueles momentos de tédio, onde aquele vazio cria uma possibilidade de uma renovação para aquele hábito, aquela vida amarrada, né? Então eles têm esse espaço vazio, dá super pra ver no rosto deles esse vazio, aquela coisa meio bom, e aí e tal. E aí vem vindo um comichão qualquer que faz eles começarem a se envolver em alguma coisa, independente do que é. É o que a gente faz, né? A gente se engaja numa coisa, vamos acreditar nisso aqui, se ocupa, né? Bota aquela libido toda naquele negócio, aí passa aquela onda, aí você fala, bom, aquilo não me levou a lugar nenhum, então vamos descansar um pouco, nos entediar de novo e esperar a próxima ideia, né? Porque... e aí tem essa coisa gente, quiser mandar cala a boca, manda, tá? Que é também que eu gosto muito, que esse clique, assim, de uma possibilidade de invenção para além desse hábito. Que as ficções ali, elas estão no lugar da execução, quase. Tem um divertimento, mas é uma execução, né? É fazer uma aula de natação, né? Aí você vai no horário, vai lá, faz natação. Opa, que bom, tá, respira e tal, mas é a mesma coisa, né? Na hora que eles têm o contato... o personagem lá que era do Andrezinho, o Marcelo faz, ele começa a achar linhas que não existiam, né? Aí ele vê aquela cadeira com aquele pedaço de cana assim, ele começa assim, pô, se puxasse uma linha pra cá, outra pra cá e outra pra lá, e começa a ter uma possibilidade de linguística mesmo, que é de recombinação, né? Que é... Eu estou até estudando isso, estou fazendo faculdade, né? Estou estudando isso, estou fazendo uma prova amanhã, inclusive, de linguística. E é engraçado, não, é legal, nossa, e eu fazia faculdade na época também, de comunicação. E tem esse negócio de uma tese do Chomsky, né, discutindo a coisa mais behaviorista e tal, que era de você aprender só por repetição, né? Você aprende por repetição e tal. E a questão é enfim, tem todo um argumento que chama pobreza de estímulo. Como é que uma criança que aprende X coisas num espaço finito de tempo pequeno, ela consegue fazer recombinações que fazem a linguagem dela ser infinita, porque a linguagem é infinita. Assim, é o argumento da pobreza de estímulo. Nesse momento, é a hora que ele é como se ele pegasse um clique e ele falasse, eu posso inventar coisa, não preciso repetir só caixa, ou eu seria como alguém e tal. Ele começa a inventar. E aí é um negócio, né, de louco, né? Porque aí você vai para onde você quiser, né? Na hora que ele começa a puxar, né, escultoricamente, linhas a partir daquelas cadeiras que já são esculturas e são signo também, porque eles constroem aquela frase e tal, não sei o quê. E ele tá virando um poeta, né? Ele parou de ser um cachorro que, né, que é carinho, ou comida, ou lugar para fazer xixi, e começa a poder construir um mundo, né? E aí eu acho esse lugar é um lugar mais reincidente da parte que eu gosto do que eu fiz da vida inteira, que é aquele momento de eclosão de uma coisa que não existia, sabe? É um momento de invenção mesmo, sei lá, que tem a ver com a ficção, mas tem a ver com o negócio de você realmente projetar e se engajar numa ação que é transformadora do mundo, né? Porque você pode criar outro mundo, né? E esse lugarzinho, na hora que ele faz isso, assim, que ele começa a puxar assim, pode ser uma coisa mais imbecil do mundo, né? Uma linha só, né? Mas ele, cara, ele é o Duchamp ali, né? Ele é um negócio assim, de outra natureza, de outra atualidade, assim. Tem até o Duchamp no meio, você não citou, mas tem o Duchamp, né? Aquele textinho do Waterfall, não sei o quê. Sendo dado, a gente troca por atores e hipóteses, mas no original é cachoeira e Waterfall e não sei o quê, não me lembro agora. Dois elementos que ele... isso. E a parte que se não me engano, o Olinto fica tematizando a frase com a frase, você pode isso, pode aquilo. Se eu não me engano, é do Casper, né? Do Casper, que é totalmente sobre linguagem, né? Sobre linguagem. O Casper House, né? Na frase, conhece. Né? E que é uma peça louquíssima, né? Que eu já tive vontade de fazer, assim, tal, mas socorro. Mas o princípio é esse, né? Assim, onde é que tá a linguagem, né? Onde é que tá esse momento, esse cliquezinho, assim, né? Isso está bem presente. O Christopher Nolan também, essa história que é um diálogo, não sei se você não chegou a comentar, mas é um diálogo do Webber com o Christopher Nolan, que ele fala, Chris, who's Einstein? E ele fala, I don't know, e fica horas. Chris, who's Einstein? I don't know. Só repetindo, não tem mudança de qualidade nenhuma, nem de tom, nem de... Só I don't know, tem uma hora que ele fala, let me think. Assim, por 200 vezes, alguma coisa faz né?
outro comportamento. Né? É isso aí. Bem, eu não tenho nem muito o que acrescentar muito na formulação do roteiro, mas o que eu achava interessante destacar é que na época era um ensaio-treinamento, porque a gente ia afinando as nossas ferramentas corporais todo santo dia. Era realmente um treinamento físico para que a gente ficasse apto para executar todas aquelas ficções que rasgavam a linha narrativa. E essa colaboração ali de todo mundo, e é curioso porque eu particularmente não falo gromelô, então eu não gostava de falar gromelô, achava, enfim, nunca falei a língua do P, nunca tive essa coisa de na infância que as pessoas tinham, eu tinha outras ondas. E aí eu ficava num paralelo narrativo e ao mesmo tempo eu vivia tudo que estava se passando e tinha também aquele palquinho onde a elaboração, vamos supor, dessa linguagem era criada. E, poxa, é incrível ter realmente o registro de 1994, mas é uma pena, ao mesmo tempo, de não ter o registro com o André Barros, porque realmente tinha uma afinidade de sintonia, de respiração entre eu e o Andrezinho, que realmente era muito, muito, muito bacana. E as coisas todas, que o pneu, a Drica, quando trouxe o pneu... Foi a Drica que trouxe o pneu, não foi? Foi. A primeira vez que a Drica trouxe o pneu, você trouxe o tijolo? Não. A Drica eu lembro perfeitamente. Do nada, assim, vários. E aí foram incorporados. Aí tudo era incorporado. Tijolo é porque o Man não tinha uma obra. Estava em obra. Aí a gente pegou uns tijolos que estavam ali. Mas é verdade, um carro mesmo. E olha que barato isso como agrega. Que realmente a gente era uma ventosa. Que era a gente absorvendo as coisas que estavam ao nosso redor em múltiplas camadas. Realmente, desde o La 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 Rhythm Steps, o Michael Clarke também tinha um trabalho do Michael Clarke na época que era bem pulsante dele, que era com a mãe dele, ele tchutchu, aí tocava o telefone, parava a coreografia inteira. Então a gente estava muito aberto para essas janelas que rasgavam uma narrativa. Então a gente absorvia muito essas coisas. E a gente escutava muito os nossos interesses mútuos, as nossas influências. Um influenciava muito o outro. Era uma época que a gente era extremamente jovem. E realmente uma coisa marcante realmente foi a nossa formulação óssea. A gente... Alguém tem esse papel aí? Lágrimas olhando. Mas e esse espetáculo especificamente construiu os nossos corpos. É muito específico isso. Da gente ter feito aula todo santo dia com uma pessoa que respondia pra gente quando a gente estava incomodado ou com dor, respira na dor. Então a gente passou basicamente 8 meses trabalhando os nossos corpos, trabalhando essa mecânica óssea para poder desenvolver não só o Abacuco, mas outras coisas que a gente foi desenvolver depois, sacou? Esse desenvolvimento não só vocal, verbal, eu acho que também era um pouco da gente querendo se afirmar, jovens naquela época, com a nossa voz. Então era a nossa voz sendo articulada, o nosso raciocínio sendo exposto, as nossas ideias sendo colocadas. Então acho que nesse sentido, a Abacuco realmente foi muito determinante para a nossa trajetória. E ele durou muito tempo, realmente foi... Nossa, a gente ensaiou na Casa do Estudante, quando a Casa do Estudante ainda era aberta para ensaios. Aí dali a gente migrou realmente para o MAN, que era uma coisa inacreditável, como o Kiki falou. A gente tinha um andar. O andar inteiro do MAN era nosso. Tipo, a gente ficava com as nossas coisas, roupas, e as roupas a gente entulhava de roupa lá e as coisas iam surgindo dali. Era quase como se fosse uma caixa de Pandora. E que iam saindo as coisas ali, uma cornucópia, e iam saindo ideias. E realmente muita coisa vindo do Henrique e os atores articulando as ideias que ele propunha. E junto também com a Lúcia, que vinha muito com uma coisa de bacia, que era uma coisa que ela tinha na época, era uma pesquisa dela de bacia. Ela falava que o corpo ele se movimentava em direções através da bacia. Então ela passava isso pra gente. E de uma certa forma, vendo realmente o que a Suzy falou, a gente fazia uma coreografia. Realmente não é uma dança, mas aquela hora de dar uma formulação que era tijolos e cadeiras e gestos, aquilo ali era uma frase que era composta com objetos e corporais. Realmente aquilo era uma espécie de coreografia. A gente era muito influenciado por dança, a gente gostava muito de dança. Gente, é isso. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando horas. É isso aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar, acrescentar.
acompanho esse grupo desde aquela época, aqui com a Suzy, aqui, que é a turma toda. Mas o comentário de um cunhado meu que não tinha nenhuma familiaridade com teatro, ele foi ver o Bacu e ele saiu da peça muito irritado. Essa turma nova fica inventando um negócio que não tem sentido, que coisa mais louca, que não sei o quê, sua filha metida nisso, papapá. No dia seguinte, ele me liga, ele estava em Cabo Frio. Olha, eu preciso te dizer, a peça é genial. Eu estou me sentindo uma outra pessoa, me libertou, é fantástica. Eu falei, valeu. Jura? Gente, eu não sabia. Eu achei que era o tio Michel que falava, o que vocês ficam fazendo a Balacu? O lance de dar, Babalaô, a ponta dos desejos. Esse nome, né? Qual era desse nome? Esse nome ninguém conseguia falar, ninguém conseguia escrever. Tinha medo de falar cu, né? É. A Bauaquê, né? A Bauaquê. Você tá lendo a Bauaquê? Eu não tô lendo. Muito bom. Legal que era, não dá pra ver aqui, que é bobagem, mas coisa de truque mesmo. Que era nessas voltas da espiral, né? Você via uma mesma cena como se a câmera tivesse feito assim, né? Tipo, deslocado pro lado. É. Então, era uma cena... Isso me lembra, sabe o quê? Era um filme que eu vi na época, O Ilusionista. O Ilusionista, do Joost Stelling. É um cineasta super interessante. Que tinha uma cena em um hospício que você via lá uns barulhos esquisitos, umas coisas acontecendo esquisitas, assim, que parecia um delírio. Mas depois você via que tinha um maluquinho atrás de uma árvore puxando o galinho, assim. Então o galho se mexia porque tinha alguém mexendo. Tinha um outro maluquinho fazendo um barulhinho, uma coisa assim. Essa cena é a mesma coisa. Você vê as ações, você vê o pneu passando, meio... como se fosse uma coisa fantasmagórica, uma coisa assim, com uma lógica que você não consegue entender. Quando repete a cena, é como se você pegasse a cena e chegasse para o lado. Ou seja, uma parte da cena se esconde e uma parte da coxia se revela. Então você vê a pessoa que está jogando o pneu segundo uma deixa do que está na cena. Então você entende a cena toda de outra maneira. Você vê a construção daquela ilusão de magia, né? Aquilo, que jogo é esse, que lógica é essa? Você vê que as pessoas estavam jogando aquele jogo. Isso fazia parte, assim, faz parte de toda uma estrutura metalinguística que está na peça inteira, na verdade. Você vê no final, por exemplo, naquela loucura lá final, os personagens estão ensaiando cenas que eles fizeram antes como cenas, não como cenas construídas, né? Você vê que aquilo é ensaio, porque tudo tem um ensaio, né? Qualquer coisa que acontece em cena pode ter um ensaio, porque aquilo é uma construção, né? Que, enfim, daí veio milhões de peças que a gente fez também, todas metalinguísticas. That's it. Eu queria perguntar, então. Eu queria perguntar como é a relação de vocês com os registros das peças, com os vídeos, porque... Né, desde que a gente começou a pensar em montar essa mostra, a gente quase fez uma curadoria com o que a gente conseguiu, na verdade, porque a gente tinha umas ideias, mas foi, né, conseguindo algumas coisas de acordo com as ideias que a gente tinha, fazendo uma ou outra adaptação, e essa foi uma peça que a gente, né, conseguiu. O Tarek fez essa ponte, era uma das peças que a gente queria e que rolou e tal. Mas eu queria saber como é para vocês essa coisa dos registros, porque eu tenho a impressão de que... A gente tem conversado muito sobre isso aqui, logicamente. Semana passada a gente entrou na fase dos cariocas vivos, então vocês puderam vir conversar com a gente. O Aderbal veio semana passada. O Aderbal veio na semana passada, então foi a primeira vez que, né, uma pessoa que fez a peça veio e tal. Porque a gente também não tem como trazer o pessoal de São Paulo, enfim. Nem os mortos, até a gente, né? Eles podem estar aí, a gente não sabe, mas não seria mal. Mas eu queria saber como é isso, se vocês têm... Como tem documentado as coisas agora que a gente tem melhores formas de documentar, porque a gente teve uma palestra do Luiz Fernando Ramos e eu já fiquei a fim de interferir lá no vídeo que a gente fez da peça que a gente estava fazendo no CCBB, assim, já queria mudar tudo, interferir, chamar outras pessoas, porque... E aí a Suzy falou dessa coisa de ter filmado a coxia, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não faz, e foi uma das coisas que o Luiz Fernando falou,
como seria interessante ter uma edição de um espetáculo filmado, mas com parte da coxia, né? Com parte da plateia, da cara das pessoas da peça. Aí eu queria saber como é que está, se vocês estão filmando as peças, se vocês têm pensado nos registros como coisas que vão virar outra coisa depois, assim, se daqui a 20 anos a gente vai poder ver, sei lá, as peças mais recentes. É engraçado você falar isso, porque hoje mesmo tinha até uma reunião para a gente fazer um projeto para finalmente ter isso, assim, tem que digitalizar, né? E a gente não tem, não. A gente tem muito DVD das coisas de 2000 e, sei lá, Melodrama para cá, né? Se bobear. Acho que Não, na Morta a gente não tem DVD. A Morta É. tem A maioria das coisas antigas já se perderam. é porque era registrado em VHS, né? A maioria se perdeu. É. Realmente, essa coisa do registro mais profissional, digamos assim, ele começou a acontecer recentemente. Os registros passados, lamentavelmente, eles se perderam. O Banco do Brasil, eu me lembro que foi o primeiro a fazer isso sistematicamente, né? É. Então, Só Eros o Sabem, por exemplo, tem um vídeo lá. pois é. Melodrama tem também. CCBB. E, assim, Eles continuam filmando, obrigando a gente a filmar em. Como é que é? Depois tem que passar para o meio digital, tem que fazer primeiro em DVD. a gente estava. Estou fazendo aula com o Daniel Schenker, ele estava falando isso, que não tem registro 70 e 80, assim, que começa tudo a partir de 89, no início dos anos 90, assim. É muito difícil ter algum registro de teatro antes disso, assim. É bem ruim. E para a gente realmente é importante, porque vai se perder. Tem muita coisa que vai se perder se a gente não... Em Jabal-Acugo, Rua Cordelier, Pô, tem Morta. tem uma coisa que eu acho que era meio hábito, até porque por causa da ligação do Kiki com o vídeo, assim, de se gravar ensaio e guardar essa gravação, né? Porque há pouco tempo eu revi em VHS, né, ensaios no MAN, assim, com o Gustavo, sabe, assim, antes, muito antes, assim. E para quem está afim de pesquisar, de conhecer, é uma raridade isso. Na verdade, entendeu? tem a coxia do Abaco. Tem aquele vídeo que você fez no Sérgio Porto, lembra? Tem a montagem. Tem alguma coisa. Você filmou dentro da coxia, você fez um... Você não lembra? Mas tem algumas coisinhas ali. Tem um outro vídeo do Abaco. Bom, eu tenho também algumas coisas em Betacam, assim, Uhum. naquela... tem que ver, tem que organizar. Tem todo interesse, todo interesse. No dia da palestra do Luiz Fernando Ramos, ele mostrou um trechinho da Morta, de uma filmagem que ele fez lá no Centro Cultural São Paulo. E é incrível, é muito bem filmado, o som é maravilhoso, que ele falou que foi a maior preocupação foi o som. Então tem esse... Mas ele gravou? Ele que gravou. Uma equipe, assim, foi bacana, era bacana. Acho que a peça inteira. Liga para ele agora. Eu nem pedi na hora assim uma cópia, mas eu entendi. Exatamente. Mas também VHS. O problema, eu acho, sim, assim, para a gente sempre foi assim, sempre foi muito difícil fazer tudo, né? Então, imagina, a Morta 7 meses de ensaio, Balcão 9 meses de ensaio, Melodrama, sei lá, 2 ano. anos. 2 anos? Começou no início de 94. Não, mas de ensaio não, de ensaio não. Ensaio não, é pesquisa, Não, né? E aí na hora que você vai, caiu aqui. Na hora que você vai fazer, assim, vai dar um jeito de fazer a gravação que na época era mais complicado, porque nem todo mundo tinha câmera, era caro, você já não tinha dinheiro mesmo e tal. Então é complicado. Eu até fiz bastante isso. A Morta, por exemplo, eu lembro que eu fiz, não só fiz, como me associei com uma mulher lá de São Paulo, e a gente começou a montar, depois ela começou a pirar, ela começou a querer que fosse dela o vídeo, aí ela fez só com as imagens que ela tinha feito, enfim, um caos, enfim, complicações, assim. Então, muitas vezes não tem, e a qualidade também, a gente né, somos todos de uma gerações muito audiovisuais já. Então também você vê uma peça mal filmada, é meio horrível, né? Você fica meio, assim, como essa, inclusive.
Né? Assim, mas aí dá vontade de fazer aquele negócio. Eu fiz, por exemplo, do Coletivo, eu fiz uma gravação. Claro, o Coletivo também tinha um negócio de uma narrativa toda. Uma câmera muito louca e tal. E já começou a ficar um vídeo melhor. Hoje em dia dá pra fazer ficar melhor, mas é alguém que vai se sentar a bunda e ficar editando, né? Assim, dá trabalho. Então tem que ter um dinheiro pra pagar e tal. Então, é complicado. Mas eu acho que eu concordo totalmente que seria ótimo ter mais registro. Por exemplo, o registro que a gente conseguiu da Mulher Carioca aos 22 anos foi a primeira versão da peça com 4 horas. Eu não ia editar, a gente passou as 4 horas. Foi árduo, mas foi muito bacana também. E essa coisa do ser mal filmado, assim, a gente viu o Arthur muito mal filmado, com um som horrível. Então, a gente teve que colocar o som baixinho, porque o RAM era mais alto que a voz do Rubens. E o comentário assim das pessoas é que dava para sentir algum tipo de presença vendo o vídeo, que é uma coisa louca, né? E que essa coisa do mal filmado dá um pouco isso assim também, né? De tem uma pessoa filmando, né? Não é uma coisa assim super, essa coisa de não ser bem feito também tem esse rudimentar também dá assim uma onda de que tem alguém ali, né? Por exemplo, essa gravação eu vendo, eu tenho certeza absoluta que tinha outras 2 câmeras nesse mesmo dia. Mas dá essa porque impressão. Claramente eu tô gravando uma coisa sabendo que tem alguém na outra pessoa, entendeu? É. E aí onde é que estão? Vai ver que tá em algum lugar esse negócio. Exatamente. Entendeu? É verdade. Isso mesmo. Depois eu fui desenvolvendo a técnica que era assim, ninguém vai editar esse negócio, então eu já faço, abro aqui, fecho aqui, abro aqui para dar aquela lembrar o todo, mas nessa época a gente estava tentando ainda essa utopia das 3 câmeras ao mesmo tempo, assim. A gente gravou várias peças assim. Essa aí com certeza eu lembro, era Zimbinski, né? Zimbinski. Tinha 3 câmeras nesse dia, com certeza. Vamos encontrá-las. O problema, eu acho, da filmagem não é questão de estar de má qualidade, é porque a gente perde o quadro, né? E aí eu fiquei curiosa que a Suzy falou que tinha uma peça na coxia, eu achei que fosse forma de falar, assim, modo de dizer, porque vocês deviam ser super disciplinados para dar conta disso. Mas não é isso. Aí depois o Henrique falou que vai girando, é isso? Como é que é? Não, na verdade a peça, quando eu falo que é porque a coxia era muito integrada no sentido da coreografia. Você tem todo um caminho para você fazer, como qualquer espetáculo, mas esse específico, sim, né? Mas você falou... isso eu não lembro. Nessa gravação, no final da versão original, tinha uma luz que era o Neném que fez a luz. Era uma luz maquinada. Ela vinha, descia assim, a plateia tá lá, ela vinha, descia assim, sabe, um negócio estranho assim, no final fez que é uma luz contra o público, assim, era super maneiro. E tinha durante a peça, eu acho que acendia as coxias. Você começou a fazer de girar o quadro, né? Então eu imaginei que... Não, isso era, a gente fazia ela, montava a cena supondo isso. Então a gente marcava a cena, uma parte de comendo e outra parte aparecendo, mas era só estava sendo feito, estava aparecendo. Não era convenção, não era iluminado com coxia. Mas tinha momentos que tinha sempre coxia, assim. É porque era muito apertado sempre, então tudo era milimetricamente, cada um tinha seu espaço para botar sua cadeira, seu pneu, seu tijolo, tudo tem o circuito, tem que ser, você não anda em qualquer lugar na coxia, né? É uma extensão da cena nesse sentido mesmo. Uma cena maravilhosa da nossa contra-regra, você lembra, né? Nossa contra-regra sensacional, que era uma amiga nossa, e que ela pegava um pneu assim, tinha que ficar na coxia, e uma hora lá que a pessoa fazia, sei lá, uma coisinha assim, e ela tinha que jogar o pneu. Na hora, você. e aí ele tinha que fazer assim, ó. Aí o pneu voava assim e tal. Aí ele, pá! 7ª vez, ele olha pra coxia, tá ela com o pneu como se fosse um colar. Tipo, meio se admirando, meio se curtindo, com o pneu meio assim, e ele com a mão quase vermelha, né? Você tem que entrar nos anais das coxias brasileiras, porque ela realmente se superou nesse momento. Desculpa, gente, eu gosto de falar merda. É a melhor parte. Eu posso fazer uma pergunta para você, Fá? Pode. Que você falou que a tua leitura dessa peça enfatiza muito a noção de ensaio, né? E aproxima o processo de construção da construção de um ensaio, até de um ensaio teórico, você falou. Isso.
E aí eu fiquei pensando assim, se você podia falar um pouco mais disso, porque para mim é mais nítida a construção ensaística no ensaio.Hamlet, ou na Gaivota, ou mesmo, sei lá, no Cobaias de Satã, que tinha uma coisa de os demônios, né? Tinha um negócio do Dostoiévski ali no meio. E aí tem uma operação, que é uma operação, muitas vezes, de subtração, né? Você joga fora um monte de coisa que não interessa, e eu achei lindo isso que eles fizeram no programa, que é de tirar a última frase do conto do Borges, né? Quer dizer, eles suprimiram a possível perfeição, né? Isso está indicado no programa. Esse é um procedimento ensaístico. Agora, fica mais visível que se trata de um ensaio quando você tem uma obra pré-existente que você opera. É claro que aí tem o Mallarmé, né? Mas eu não sei, quando é uma obra dramática, como é o Hamlet e a Gaivota, parece que aquilo ali dá um lastro para o trabalho todo. Tem uma espécie de amarração mais visível do que quando você opera a partir de fragmentos tão heterogêneos. Sabe? Eu acho que talvez fique mais evidente no ensaio Hamlet, porque a gente tem uma obra conhecida, né, pela memória cultural, né, do Ocidente. Então, a gente percebe mais as interferências e as desconstruções. Aqui no Abau-Aku, como o próprio conto e o próprio poema do Mallarmé não são assim tão disseminados, né, a não ser nos círculos, né, acadêmicos e tal, a gente talvez não perceba tão bem. Mas quando eu falo de ensaio, eu estou não me referindo a uma transposição da forma ensaística para uma forma teatral, como se houvesse ou uma teatralização de um ensaio, né, ou a transformação de um ensaio em uma peça, né? Eu estou falando de uma forma mais fragmentada, falando de procedimentos que são típicos de um texto ensaístico, como a citação, né? E a citação no Abau-Aku, ela não acontece de forma velada, ela é explícita. Mais do que isso, formulam-se hipóteses, perguntas, repetições, idas e vindas, que também lembram o movimento do ensaio enquanto um estudo. Ensaiar também é estudar. Né? Ensaiar, né, para os franceses, né, ensaio é repetition, né? Mas repetir não é necessariamente pisar o já feito, né? Às vezes, repetir é encontrar uma nova nuance naquilo que já existia, né? Então, o ensaio, enquanto gênero de reflexão teórico, ele também trabalha muito com materiais já existentes. Ele se apropria, ele reordena, né? Quando Montaigne resolve fazer um ensaio, os ensaios, né, ele cria a própria estrutura daquele texto. Ele não segue uma doutrina, ele não faz um tratado, né, ele não faz uma monografia. O ensaio, na verdade, é o quê? É um território textual de liberdade criativa. Porque o ensaísta tem toda a liberdade para escolher como começa, como desenvolve e como termina. Quando você desenvolve um texto acadêmico, por exemplo, um ensaio acadêmico, você fatalmente tem que dialogar com aqueles códigos, né? A fonte, a citação e tal. Mas num ensaio realmente que se distancia dessa lógica acadêmica, ele pode se permitir muito mais que isso. Ele pode se permitir, inclusive, dentro do texto, encenar alguma coisa, né? Sugerir alguma coisa que seja cênico, né? Então, eu acho que no Abau-Aku, no lance de dados, a gente encontra a citação da citação nos dois termos, né? Abau-Aku é uma citação ao Borges que cita outro texto. E o Mallarmé, de certa forma, também cita outro texto, né? O próprio título do espetáculo é uma dupla citação, né? Então, é por esse lado que eu vejo o ensaio. O Adorno escreveu, né, o ensaio como forma, né? Ele defendendo, na verdade, a forma do ensaio como um gênero legítimo de livre autoria, né?
Então, é como se eu entendesse que talvez a leitura ensaística, a apropriação da teoria da poesia concreta, né, fosse apropriado antropofagicamente, né, e transformado em código de cena, em jogo de teatro, né? Não é que a acúmulo de dados seja um ensaio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a contaminação dos ensaios na linguagem do espetáculo, né? Então, quando eu falo em ensaio, eu estou pensando em várias dobras, né, em relação ao ensaio, né? Tem a dobra também, que é o ensaio mesmo, propriamente dito, da sala de ensaio, né? Personagens que surgiram na sala de ensaio, na troca de improvisação, não num caderno de ensaio que existia antes e, galera, é isso, vamos ao projeto? Não, né? É um ensaio, é um estudo, né? Então tem questionamentos, né? Tem citações, né? Tem problematizações, né? E, de certa forma, tem a problematização da frase, né? Da fala, né? É nesse sentido que eu vejo o ensaio, né, nessa peça. E aí? Alguém mais? Não, é o que você falou do ensaio no sentido de uma coisa que é algo errático, né? Que se permite essa errância. Digressão, por exemplo. Né? E de não saber muito bem para onde vai, mesmo que você tenha que ter um eixo conceitual para trabalhar e tal. Essa coisa do pneu, que a gente não falou, que o pneu. A gente, na época, se regozijava muito com essa relação com o pneu, no sentido do acaso, né? Os pneus eram meio treinados, assim. Tinha pneus que eram bons, tinha pneus que não eram bons. Então, na hora de começar a jogar o pneu, peraí, deixa eu pegar o pneu certo. Tinha um pneu que você jogava, você calculava, que nem aqueles. Como é que é aquele esporte olímpico lá, que o cara vai limpando com a vassourinha, assim, no gelo? Sabe? Tinha pneu que era nesse nível, que você jogava pra ele parar em pé, no meio do negócio. Tinha pneu que não pararia em pé, nem que você quisesse. Tinha pneu que caía no público, poucas vezes, porque ninguém era fera, né? Como disse o Solino, treinou muito. E tinha o pneuzão, né? O pneu grandão. Tá no vídeo? Tá no vídeo, de caminhão. Que o meu pai, sensacional... nenhuma relação com a arte, assim, ele sempre ficava assim, meu Deus do céu, ele falava, olha, quando eu tava o pneuzinho, tudo bem. Quando entrou o pneuzão, eu falei, não, aí não, aí... E eu falava pra ele, mas pai, é o contrário, o pneuzão, ele é uma reincidência, é o pneuzão que estabelece uma né? Posto que tem pneuzinho, quando vê pneuzão, você tá remetido a alguma coisa. E ele, não, aquele pneuzão, aquilo foi demais pra mim. Mas tinha esse negócio, que o lance de dados jamais vulnerar o acaso, mas tinha um risco do tijolo cair às vezes, poucas vezes, podia machucar, tinha esse pneu. Então tinha uma coisa concretude, que, não sei, de certa maneira eu relaciono com esse lugar do ensaio no sentido de o que está acontecendo. Uhum. Né? A gente sempre... O teatro tem esse problema, né? Que é o que representa, para onde aponta, o que está preparado, tal, o que acontece realmente, assim, né? E essa peça ele tinha esse desejo, ela tinha está acontecendo isso agora. Como o Hamlet também, de certa maneira, teve o que acontece, era um dos conceitos centrais para o trabalho, era o que acontece com o corpo do ator lá, né? Ele se bate, ele cai, ele se suja, qual é o além da relação temporal com Shakespeare, a relação com a fábula, a relação com... Mas tinha esse desejo disso ser presente, assim, né? Nessa peça era presente dessa maneira, assim, tinha essa concretude, que também dialogava com a materialidade do signo, no sentido da poesia concreta, da visualidade daquele signo, do peso da caixa, da caixa batendo, o barulho da caixa batendo, a massa da caixa batendo, isso é toda uma prerrogativa do significante, assim, de ficar afirmando o negócio que se isola do significado, né? E produz essa concretude. As sequências de gestos, de movimentos, né? Não tem uma frase verbal que a gente possa fechar aquilo. Não, mas veio de... Mas veio, eu sei que veio. Veio, mas quando chega para nós, para o espectador, né, aquilo fica no abstrato e, ao mesmo tempo, é muito concreto. Muito visual, né? Muito visual, né? Assim, não é ilustrativo, não é narrativo. Por mais que tenha ali, sustentando aqueles movimentos,
uma frase verbal mesmo, linguística, que motivou aquela sequência. Acaba sendo muito associativo, é muito Mallarmé mesmo, assim, nesse sentido de você ficar vendo aquilo, você tem impacto daquilo, você tem o desejo e o hábito de fazer essa associação mais ou menos precisa, e você não consegue, e nesse exercício você abre um espaço outro, né? Um espaço de procura e tal. Tem uma outra imagem que eu acho que assim, não está no Abauacu, mas está no Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, do Borges, né, que lá ele fala que ele deseja criar labirintos temporais, bifurcações temporais. Né? Então é como se a Abauacu também fizesse essas bifurcações temporais, né, que se cruzam, né, se repassam. Né? Totalmente, completamente. Assim. A peça tem esse negócio de você era matemático mesmo. Você pega assim, essa cena aqui, vai, isso aqui volta para cá, isso aqui para no meio, abre um parênteses. É meio Windows, né? Assim, na época. Janelas. Não, nessa época. Isso foi 90, né? 90, eu mas. não lembro o que estava acontecendo no mundo, não, mas eu lembro que. A internet para valer mesmo foi em 95, mas a gente já sabia dela. Desde o finalzinho dos anos 80 até 94. Não, mas exatamente. Eu me lembro dessa época, eu era casado com a Daniela. Eu casei com a Daniela logo depois da estreia do Abauacu. Eu fui um dos que se cadastrou no experimento da internet brasileira. Primeiro momento, que eram todos BBS e tal. E eu já fui lá no negócio. Primeiro diálogo que eu tive com aquelas letrinhas verdes, com alguém em outro lugar do mundo. Assim, então, esse negócio dos Windows, eu falei de brincadeira, mas é verdade. Era uma onda mesmo do hipertexto, de abrir espaço, de associar e tal. Mas dessa maneira amarradinho, né? Assim, para a cena. Tem uma cena que são 3 cenas. Tá acontecendo uma cena, ele congela, passa uma outra cena no meio. Congela, passa uma terceira cena, depois vai fechando as janelas e volta para aquela cena original. Era bem essa brincadeira, assim, na época. Você quer concluir? Obrigado. Eu que agradeço.